E sabe, uma coisa é ter algo pela fé, outra coisa é ter pela sua experiência. Uma coisa é ter legalmente, como eu chamo, há muitas bênçãos que são legalmente nossas, porque Cristo morreu, seu sangue foi derramado, ele selou uma nova aliança no seu sangue. E como crente nascido de novo, nós somos co-herdeiros com ele e temos uma herança. Ela é nossa legalmente, é nossa. Mas para que nós possamos possuí-la, às vezes torna-se um problema para as muitas pessoas. Os israelitas saíram do cativeiro no Egito, eles eram escravos no Egito. É equivalente a ser um escravo do pecado. Deus enviou-lhes um libertador, Moisés, ele nos enviou um libertador, Jesus Cristo. Então nós saímos da escravidão do pecado. Eles saíram da escravidão de Faraó e se dirigiram para um lugar chamado a Terra Prometida. Nós saímos da escravidão do pecado, ouvimos tudo sobre as promessas de Deus, começamos a aprender como apropriar delas em nossas vidas. Bem, os israelitas tinham que passar por um lugar que a Bíblia chama de deserto. Foi uma viagem de 11 dias em linha reta, em direção ao deserto. No entanto, levou 40 longos, miseráveis, dolorosos anos antes que alguns deles entrassem na terra. A maioria deles não conseguiu entrar. Dos vários milhões de pessoas que saíram, cerca de 1,5 milhão com as crianças, muito poucos entraram na terra prometida. Josué e Calebe e algumas das crianças que não estavam na idade de responsabilidade, quando Deus se encheu deles o suficiente para dizer: vocês não entrarão na terra prometida. Agora, olhamos para a história deles e pensamos: que estupidez, que estupidez, que estupidez, que estupidez. Se era uma viagem de apenas 11 dias, como pode demorar 40 anos para chegarem lá? Mas precisamos acordar e cheirar as rosas hoje à noite e perceber que muitos de nós já rodeamos em torno da mesma montanha muitas vezes, e a minha palavra a vocês nesta noite é que temos que passar e nos mover rapidamente em direção à terra prometida. Então, eles pensaram que seus inimigos eram o problema. Foram os ismaelitas, e os heveus, e os jebuseus, e os cananeus, e todos nós temos os nossos eus. Você pode ser o mau marido eus, o vizinho ranzinza eus, o doença eus, a pobreza eus, o mal passado eus. Todos nós temos os nossos eus. E nós pensamos que eles são o nosso problema, o diabo eus, e o diabo, se ele me deixasse em paz, se isso, e se aquilo, outro. Mas quando comecei este estudo há muitos e muitos anos atrás, mergulhando profundamente, eu percebi muito claramente, a partir das Escrituras, que nós podemos aprender que o problema não foram os inimigos, porque, veja você, Deus estava ao lado deles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada neste mundo que possa nos derrotar se Deus é por nós. E Deus estava do lado deles. Ele lhes disse: se vocês fizerem o que eu estou dizendo, vocês podem fazer uma viagem rápida através deste deserto e desfrutar de minhas promessas. Mas eles não fizeram isso. Não foram seus inimigos, não foram os cananeus, os perizeus ou os heveus, todos os inimigos, não foram os gigantes da terra. Foi sua mentalidade errada e a atitude errada. Eles não sabiam como pensar da maneira que Deus queria que eles pensassem. Você absolutamente pode pensar seu caminho fora da escravidão e pensar o seu caminho para a liberdade se você aprender a pensar como Deus pensa. É impossível ter vitória e pensar como escravo. É impossível ser feliz e pensar com tristeza, com depressão. É impossível ser livre do pecado enquanto você pensa que está na escravidão do pecado. Há um grande exemplo disso encontrado em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, verso 2, como você pode viver para o pecado se está morto para o pecado? A Bíblia nos diz que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Que Ele levou o pecado para a cruz e que estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Sabe o que significa? Há uma parte de você, a parte nascida de novo, que não quer ter nada com o pecado. Está morta para o pecado. E é por isso que agora, quando você peca, isso te incomoda. Antes de nascer de novo, não te incomodava, você adorava, você apreciava. Mas uma vez que nasceu de novo, agora você tem um novo conjunto de problemas, porque você não pode mais pecar confortavelmente.
Isso faz você infeliz. Portanto, há uma parte de você que não quer pecar. No entanto, você ainda está carregando a carne. Uma mente não renovada, emoções fora de controle e uma teimosia obstinada que tem de ser trabalhada por Deus e pelo Espírito Santo. Isso, na verdade, é o nosso deserto. Nossa alma, até que seja renovada pela palavra de Deus, é o nosso deserto. Temos que aprender a deixar Deus, que está em nosso espírito, invadir a nossa alma. Ele não quer apenas viver no pequeno lugar do espírito. Ele quer sair para a sua mente, suas emoções, a sua vontade, suas finanças, seus relacionamentos, seu entretenimento. E ele quer finalmente ser visto através de você como uma luz brilhante, para que o mundo possa olhar e dizer: você tem algo que eu quero. Vamos, aplaudir o Rei da Glória. Romanos 6,2 diz que estamos mortos para o pecado, mas Romanos 6,11 diz assim também: vós, considerai-vos vós mesmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu amo isto porque a palavra considerar é um processo da mente. E aí você pode muito bem dizer em Romanos 6,2, você está morto para o pecado, mas em Romanos 6,11 diz: agora pense que você está morto para o pecado. Acredite que você está morto para o pecado. Mas nós dizemos que estamos mortos para o pecado e cantamos canções sobre ser livres em Cristo, mas temos medo do pecado. Dizemos que somos viciados, nós somos isso, somos aquilo, eu não consigo superar, isso é difícil, eu não posso superar. Ficamos então presos nesta área de deserto. Temos de começar a pensar como Deus pensa e dizer o que Deus diz. E isto nos ajudará a ir rapidamente a atravessar o deserto e começar a viver nas promessas de Deus. Você pode controlar o seu pensamento com a ajuda de Deus, com muita ajuda do Espírito Santo, apoiando-se no Espírito Santo. Você pode controlar o seu pensamento, mas não até que aprenda a fazer um inventário dos seus pensamentos, que eu chamo de pensar sobre o que você está pensando. Onde a mente vai, o homem a segue. Se você não gosta de sua vida, vá para casa, tenha uma reunião consigo mesmo e pense sobre o que você está pensando. Em vez de culpar todo mundo, tenha uma reunião com você mesmo e pergunte a si mesmo se é hora de você se livrar de seus pensamentos mal-cheirosos. Amém? Defina na sua mente e mantenha-se fixado nas coisas certas. Uma das mais populares, duas das escrituras mais populares quando ensinamos sobre a mente é 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Jesus Cristo. Sabemos que há uma batalha em nossa mente. Pensamentos errados, conceitos e teorias que não concordam com a palavra de Deus, e a Bíblia nos dá a responsabilidade de localizá-los e expulsá-los. Agora, é nossa responsabilidade, porque quando você se apoia no Espírito Santo de Deus, você precisa dizer: Deus, estou pedindo, me faça perceber quando estou pensando pensamentos tóxicos. Apenas ore: Deus, me faça tomar consciência cada vez que eu pensar pensamentos errados. Não me deixe apenas sentar e pensar coisas estúpidas. Faça-me saber quando estou pensando coisas tóxicas. E assim você começa a orar e você vai começar a perceber: eu não preciso pensar assim. Eu não deveria estar pensando isso? Isso não está alinhado com a palavra de Deus? E assim as fortalezas em nossa mente são destruídas se você estudar diligentemente a palavra de Deus, que é o que você está fazendo aqui nesta noite. Eu aplaudo você, porque você pegou uma sexta-feira à noite, noite de festa, depois de uma semana de trabalho, e você poderia ter feito outras coisas, poderia ter ido gastar o seu salário em algo que não faz nenhum bem, ou poderia ter ido a todos os tipos de lugares, você poderia ter ficado em casa, em seu sofá, porque você estava cansado de trabalhar toda a semana. Mas aqui você está, aqui fora milhares de pessoas subiram até o topo do prédio para estudar a palavra de Deus e adorá-lo nesta noite. Eu aplaudo vocês. Mas eu tenho que lhe dizer algo, não quero desanimá-lo. Isso não é suficiente para mantê-lo andando na vitória. Você precisa se levantar e estudar a palavra. Então ore, em seguida louve. Vá à igreja no dia seguinte, talvez vá à igreja na noite seguinte, vá para o culto no meio da semana. Assista ao meu programa de TV todos os 5 dias da semana. Obtenha algo em seu iPad, obtenha algo em seu iPhone. E então vá e estude a palavra.
E muito em breve você começa a pensar de uma maneira completamente diferente. Amém? Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, mudados pela inteira renovação da vossa mente, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigada, eu amo vocês. Jeremias 4,14 diz: até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da sua iniquidade? Eu amo isso. Jeremias 4,14: até quando permanecerão no meio de vocês os pensamentos da tua iniquidade? Então, a primeira coisa que eu localizei, que eu vi que era problema para os israelitas e que contribuiu para lhes tomar tanto tempo para chegar à vitória, e também por isto muitos deles nunca chegaram à vitória. E você sabe, infelizmente, muitas pessoas que creram em Jesus e vão para o céu, mas nunca desfrutaram a vitória aqui na terra. Sabia disso? Você não tem que ter a vitória para ir para o céu. Você é salvo pelo sangue de Cristo. Mas para desfrutar de sua jornada, você precisa da vitória. E eu acho que para ser uma testemunha adequada às outras pessoas, precisamos ter a vitória em nossas vidas. Amém? Então, a primeira coisa que eu vi que eles fizeram foi que eles não tinham uma visão positiva de um futuro. Eles estavam sempre a falar do passado. Pensavam que o passado ditava o futuro. Eu quero te dizer que não importa o que aconteceu com você no passado, e não importa o que está acontecendo na sua vida agora, isso não tem poder para impedi-lo de ter um surpreendente e impressionante futuro, se você aprender a ver as coisas no Espírito. A Bíblia diz, em Isaías 11, que Jesus não via e decidia as coisas pelo ouvir de seus ouvidos e pela visão de seus olhos. Ele via com os olhos espirituais e ele ouviu com os ouvidos espirituais. E todos nós temos ouvidos na cabeça e olhos na nossa cabeça, mas também temos olhos e ouvidos espirituais. Com os olhos naturais vemos o que está ao nosso redor, vemos o que está acontecendo em nossa vida, mas com nossos olhos espirituais vemos o que não podemos ver com estes olhos. Nós olhamos com uma atitude de fé, dizemos: Deus diz que eu posso ter um bom futuro e eu acredito que eu posso ter um bom futuro. Recentemente eu estava em Starbucks, em Utah. Uma mulher me reconheceu, começou a falar um pouco de sua vida e ela disse: eu escrevi para o seu ministério, lhes falei sobre os meus problemas e assim por diante. E ela começou a falar dos problemas. Ela disse: sim, ela disse, na minha vida eu tenho sido jogada sob o ônibus. E claro, eu não disse isso a ela porque eu não queria magoá-la, mas quando ela saiu eu pensei: bem, senhora, eu fui jogada sob o ônibus também, mas agora eu estou dirigindo. Amém? Bom, ela só parou em eu tenho sido jogada sob o ônibus. Eu posso te dizer, ela vai estar sentada em algum lugar com alguém contando a mesma triste história daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, apenas contando a mesma história amarga e triste, e vai soar cada vez pior porque ela não tinha esperança de mudança em sua vida. Eu tentei lhe dizer: Deus pode mudar as coisas, você precisa confiar, precisa acreditar em Deus. E tudo que eu obtive de volta todas as vezes foi um tipo de parede ou algum tipo de desculpa. Seu caso era um caso especial, não era como qualquer outro caso. Não havia ninguém que estivesse tão mal quanto ela estava. Ela se jogou sob o ônibus e todas as 4 rodas estavam sobre ela e ela não tinha nenhuma intenção de sair de debaixo do ônibus. Agora eu decidi dirigir o estúpido do ônibus. E você pode fazer a mesma coisa. Mas deixe-me dizer uma coisa: isso não é algo que alguém pode decidir por você. Isso é algo que você tem que decidir por si mesmo. Eu gostaria que olhássemos um exemplo em Gênesis capítulo 13. Nós vemos ali um homem, Abraão, que perdeu tudo. E ainda assim, ele terminou com mais do que perdeu. Sabe que na economia de Deus você pode perder todas as coisas que você tem. Mas se você aprender a ver com os olhos da fé, você pode acabar com mais do que você perdeu.
Jó perdeu tudo, teve problemas terríveis e no final Deus lhe deu 2 vezes mais do que ele havia perdido. Abraão havia abençoado o seu sobrinho Ló, compartilhando o que ele tinha. Então, os dois tornaram-se prósperos, tiveram gado, os servos não estavam se dando muito bem juntos, então os servos brigavam. E assim, Abraão foi até Ló, tomou a iniciativa. Queria ser um pacificador e ele disse: eu lhe imploro que não haja contenda entre nós. Você decide qual a parte da terra você quer ficar e eu vou ficar com aquela que você não quiser. Eu acho isso uma atitude humilde, bastante surpreendente, porque eu teria dito: eu vou levar o que eu quero e você fica com o pior, porque você não teria nada se eu não tivesse dado a você. Mas Abraão era, obviamente, um homem piedoso. Provavelmente é uma das razões pela qual Deus foi capaz de fazer um pacto com ele e usá-lo da maneira que usou. Então, com certeza, se você ler o capítulo 13, Ló escolheu a melhor parte do Vale do Jordão para si próprio. E Abraão teve que ficar com as sobras. Assim, ele não estava em boa situação. Mas no versículo 14, que diz: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás, para o lado norte, sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua posteridade. E no versículo 17 ele diz: levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu a darei. Então ele está dizendo 2 coisas muito importantes aqui. Primeiro, ele diz: olhe para o norte, sul, leste e oeste, e tudo que você pode ver, eu darei a você. Agora, ele estava dizendo para olhar com os olhos naturais, mas eu acredito que Deus quer dizer a você hoje à noite: olhe para o futuro, e o que você vê pela fé para a sua vida. Você pode sair fora da dúvida. Você consegue se ver possuindo sua própria casa. Você consegue se ver com um carro novo. Você consegue se ver com um trabalho melhor. Você pode se ver sendo uma bênção para muitas e muitas e muitas pessoas. Você pode ver a si mesmo vivendo o seu sonho, o que quer que seja esse sonho, contando que seja o sonho de Deus. Você também pode viver esse sonho. Você pode vê-lo. Se você não pode vê-lo, você nunca vai tê-lo. Então ele disse a ele: e tudo que você vê, eu vou dar a você. Vai e caminhe para fora e tome posse. Você tem que tomar algumas decisões. Eu tive um sonho dado por Deus para pregar o Evangelho. Foi algo que Deus fez nascer no meu coração na primeira vez em que eu ouvi uma fita cassete de pregação, em 1996. Eu fiquei tão maravilhada que alguém pudesse pregar uma escritura do livro de Marcos e pregar por quase 1 hora inteira e manter a sua atenção. E veio este desejo ardente em mim para pregar o Evangelho por todo mundo, o que foi muito estúpido, considerando onde eu estava naquele momento. Só podia ser Deus. Vamos dizer que eu era a candidata menos provável de estar fazendo isso aqui hoje. Então, Deus colocará coisas em seu coração que não fazem qualquer sentido para sua mente. E é por isso que você não pode viver fora de uma mente renovada. Você tem que viver na mente do Espírito. Deus irá mostrar-lhe as coisas que são possibilidades para você, mas quando você ler a palavra, você tem que entender que é para você, não apenas que é para um grupo especial de algumas pessoas especiais, mas cada promessa na palavra é para você. Elas são todas para você. Deus quer te abençoar. Deus quer promover você. Deus quer levantar você. Deus quer curar você. Deus quer transformar você. Amém? Mas você tem que ver isso. E você não pode esperar ver com esses olhos antes de acreditar. Você tem que ver com os seus olhos espirituais e eventualmente você vai vê-lo com esses olhos aqui. Eu moro em Missouri e é chamado de Estado Me Mostre. Na economia de Deus tem que acreditar primeiro, ver com os olhos da fé e eventualmente você verá no Espírito. Mas também, mesmo que pela fé eu
alego que eu acredito que Deus tenha falado para mim e me dado, e eu reivindiquei as promessas como minhas, eu ainda tenho que entrar e possuir aquela terra. Agora, a palavra possuir é uma palavra interessante porque, se você estudá-la, isto significa desapossar os ocupantes e, em seguida, tomar posse da terra. Assim, havia inimigos na terra prometida, e eles não queriam lidar com os inimigos, de modo que não queriam entrar. Eles só ficavam vagando e vagando ao redor, esperando Deus fazer algo sobre os inimigos deles, antes que eles fossem e tomassem o que Deus disse para tomar. Agora, aqui há algo interessante. Na verdade, em 2 anos, eles chegaram à fronteira da terra prometida. E se eu levá-lo para Deuteronômio capítulo 1, vamos para Deuteronômio capítulo 1 por um segundo. Deuteronômio capítulo 1, verso 20. E então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Isto é Moisés dizendo, eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, tome posse dela. Como te falou o Senhor teu Deus aos teus pais, não temas e não te assustes. Então vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que tomei de vós 12 homens, um de cada tribo. São os 12 espiões que foram para verificar a terra prometida. E com certeza o versículo 25 diz, e tomaram do fruto da terra nas mãos e nos trouxeram e nos informaram dizendo, boa é a terra que o Senhor Deus nos dá. Veja o versículo 26, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor. Agora eu não tenho tempo para ler tudo isso, mas depois eles decidiram, agora nós vamos subir. E Deus disse, não tentem entrar agora, porque agora eu não estou com vocês. Vocês deveriam ter ido quando eu mandei. Então eles estavam na fronteira da terra prometida, quando Deus lhes disse, agora é a hora de entrar e possuir a terra. E eles não quiseram entrar, se rebelaram contra o Senhor, e eles perambularam por mais 38 anos no deserto, e muitos deles morreram. Agora eu quero ensinar-lhes uma pequena lição. Quando Deus lhe diz para lidar com alguma coisa, quando Deus lhe diz que é hora de lidar com algo, então há uma unção para lidar com isso. E você não pode deixar para a hora que achar mais conveniente, ou o momento que acha que é mais fácil, ou o momento em que você sentir que está pronto, porque você pode decidir, eu estou cansado de deixar isso de lado, eu acho que vou lidar com isso agora. Você pode achar que Deus não tinha aquela unção sobre você naquele momento. Temos que aprender que quando Deus toca as coisas em nossas vidas, temos de levar isso muito a sério. Se você sabe que Deus está lidando com você sobre uma atitude, então lide com ela. Se você sabe que Deus está lidando sobre a falta de perdão, então lide com isso. Não dê alguma desculpa para não perdoar as pessoas. Eu vou te dizer o que é difícil. Odiar as pessoas, isso é muito mais difícil do que perdoar as pessoas. O perdão é fácil em comparação ao ódio, a amargura e o ressentimento e estar cheio de veneno o tempo inteiro. Se Deus está tratando com você sobre um hábito que você tem, que é um hábito destrutivo, se Deus está colocando o seu dedo sobre isso, então você não tem que pensar que não pode fazê-lo, porque Deus nunca vai tratar com você sobre algo sem dar-lhe a capacidade de ir pelo caminho da vitória. Mas você tem que acreditar.